Vamos para a resolução da questão desafio da banca IBFC. E uma questão do conteúdo de crase, um conteúdo muito importante. Algumas pessoas têm dificuldade nesse conteúdo, não entendem bem quando é que colocar crase, quando é proibido, quando é facultativo, quando é obrigatório. Certo? Então, essa questão é bem interessante, porque vai permitir que eu aborde com vocês algumas das regras de crase, proibições e, além da resolução em si, técnica de resolução, dicas, a gente aproveita a questão para aprender um pouco mais sobre o conteúdo, certo? Então, temos aqui essa questão que traz o seguinte enunciado. Assinale a alternativa em que o uso do acento indicativo de crase está correto, certo? Então, que é a alternativa em que o uso da crase está correto. Então, temos 4 alternativas, 3 delas o uso está equivocado. E quando a gente fala de uso equivocado, de uso incorreto, pode ser tanto pela aplicação da crase onde não deveria ter, como na não utilização da crase onde deveria ter, certo? Então, a gente comete o erro por ausência onde deveria existir, como também por incluir a crase onde não era para colocar. Então, pensem bem nessas duas possibilidades. Além disso, é importante ressaltar que aqui fala o acento indicativo de crase. A título de informação, esse acento indicativo de crase, ele é denominado acento grave, certo? Que é esse acento aqui, ó, que já aparece na letra A. Ele é parecido com o acento agudo, só que invertido. Então, é o acento grave. O acento indicativo da crase é chamado de acento grave. Por quê? Porque na pronúncia, na oralidade, a gente não consegue identificar a crase. Você nunca vai conseguir identificar o erro de crase na fala de uma pessoa. Não vai, porque a crase ela é visual, ela precisa ser escrita, certo? Porque você vai notar se tem esse acento grave ou não, para analisar se é um caso de crase ou de não crase, certo? Então, a crase é algo visual, é algo que precisa da escrita, por isso existe o acento grave. Esse acento não tem influência na pronúncia, certo? Se eu falar para vocês aqui, eu vou assistir a novela, eu vou assistir a série. Só pela minha fala, não tem como você identificar se eu utilizei o A craseado, com acento grave, ou não. Então, não tem como você julgar só pela oralidade, pela fala. Por isso que o conteúdo de crase, ele é um conteúdo que traz uma certa dificuldade para muitas pessoas, porque no dia a dia, durante a fala, as pessoas não conseguem identificar se ali tem crase ou não. Automaticamente, quando a gente não identifica, a gente não reflete sobre o uso, e a reflexão, a percepção, é um dos pontos, dos pilares da construção daquele conhecimento, certo? Então, concordância não. A concordância é algo que a gente percebe na fala. A concordância verbal e nominal. A crase não. Então, pensem sobre isso. A crase é algo que tem que estar escrito. Então, vamos lá. Vou ler cada uma das alternativas e a gente vai analisando com uma técnica de resolução para chegarmos no gabarito. Letra A, a resposta será enviada a qualquer interessado que solicitar. Eu vou grifar tanto o termo regente, que é o termo anterior, como o termo regido, que é o termo posterior à presença ou não de crase. Então, aqui vocês estão vendo a presença do uso da crase, do acento grave no A. Então, antes dele, nós temos o termo regente e depois o termo regido. Por quê? Porque no estudo de crase, em boa parte dos exemplos, nós temos que analisar tanto o termo regente como o termo regido, porque são duas condições para a existência da crase.
Temos situações em que a crase não depende dos termos regente e regido, que é a chamada crase pronta, as crases das locuções femininas, certo? Mas fora essa situação, nos demais casos, a gente precisa analisar quem vem antes e quem vem depois para as duas condições serem cumpridas nessa existência ou não da crase. Segundo exemplo, ela se dedicava à leitura de romances clássicos com entusiasmo. Então, antes da crase, nós temos o termo regente, depois da crase, o termo regido. Letra C. Não devemos obedecer a ordens injustas, sob qualquer circunstância. Aqui, novamente, antes da crase, nós temos o termo regente, depois nós temos o termo regido. E se não tiver a crase? Se não tiver a crase, aí você tem que também olhar, antes daquele A, o termo regente e depois o termo regido, para verificar se caberia ou não o uso da crase. Certo? Então, sempre você vai na posição onde o fenômeno da crase existe ou poderia existir, certo? Para verificar se tem erro ou não do uso. Letra D, as medidas foram tomadas a fim de evitar novos problemas. Então, a fim de. Certo? Então, temos 4 situações aqui, onde apenas uma delas é a correta, é o nosso gabarito. Então, vamos à letra A. A resposta será enviada a qualquer interessado que solicitar. A gente vai fazer a pergunta ao termo regente. A resposta será enviada. O que é enviado? É enviado a algum lugar. Eu vou enviar algo a algum lugar. Então, o termo enviar, ele tem uma dupla regência. A resposta será enviada. Então, eu envio algo, que é a resposta, a alguém ou a algum lugar. Então, para a primeira regência, que é a resposta, é transitivo direto, sem preposição. Ó. Eu envio algo, eu envio a resposta. Esse a é só o artigo de resposta, porque quem envia, envia algo. Agora, quem envia, envia algo a alguém. Então, perceba que na segunda configuração, nós temos aí um verbo transitivo indireto. Então, esse é o chamado verbo bitransitivo. Por quê? Porque tem duas transitividades, 2 complementos. E aí, o segundo complemento é a qualquer interessado. É a quem eu vou enviar. Então, nós percebemos que esse a é preposição. Então, a primeira condição foi cumprida, porque na regência do verbo enviar, para esse segundo complemento, exige a preposição. Enviou algo a alguém. Agora, vamos analisar o termo regido, qualquer interessado. E aí, temos o termo qualquer. Qualquer é um pronome indefinido. E pronome indefinido, em regra, não aceita artigo. Certo? Nós não temos aqui um substantivo, um adjetivo, nós temos um pronome indefinido. E pronome indefinido, qualquer, tudo, todo, nenhum, algum, são elementos que não aceitam o artigo. Até porque qualquer não tem gênero, não tem variação de gênero. Tem de número, quaisquer. Mas de gênero não tem, masculino e feminino, então não tem artigo. Logo, esse A aqui, ele é só preposição. Como ele é só preposição, não temos crase. Então, a letra A está incorreta. A letra A está incorreta. Letra B. Ela se dedicava à leitura de romances. Vamos para o termo regente. Quem se dedica? Se dedica a alguma coisa. Então, olha a pergunta. Quem? Então, tentem aplicar nos exemplos propostos, nas questões analisadas, sempre essa técnica de questionar o termo regente. Quem faz tal coisa? Quem se dedica a alguma coisa. Então, temos a presença da preposição a. Agora, vamos verificar no termo regente se ele aceita
o artigo feminino A, porque as duas condições para dar match, as duas condições precisam ser cumpridas. Aí nós vamos para o termo regido, leitura. A leitura de romance. Então, a leitura. Leitura é um substantivo feminino. Logo, aceita o artigo feminino A. Então, até o momento, essa crase aparenta estar correta. Por quê? Porque cumpriu o requisito do termo regente, que exigiu a preposição a, e do termo regido, que é um substantivo feminino, que aceitou o artigo feminino a. Mas vamos analisar as demais alternativas. Isso é muito importante que você faça. Por quê? Porque às vezes você não está enxergando, é um erro bem sutil. E quando você analisa as outras alternativas, apesar de achar que a letra B é o gabarito, mas você precisa se certificar nas demais. A não ser que você tenha aquela certeza quase que absoluta para ganhar tempo na prova. Mas o que adianta ganhar tempo e correr um grande risco de errar. Então, o ideal é você verificar a letra C e a D. Você precisa encontrar erros nessas duas letras para ficar tranquilo que o gabarito é C. Aí você vai na letra B. Aí você vai na letra C. Ó. Não devemos obedecer a ordens. Vai no termo regente. Quem obedece, obedece a alguém. Exigiu a preposição a, primeira condição cumprida. Aí vai para o termo regido. Ordens. A ordem. Ordem é feminino, mas percebam que está no plural. E a crase está no singular. Significa que eu não tenho o artigo correto. Porque se eu tivesse artigo, era para ser as ordens, para concordar com o substantivo feminino plural. Então, se eu não tenho a crase no plural, as ordens, é porque esse a ele é só preposição. Não tenho a presença do artigo feminino plural, que é o as. E aqui a gente entra também em uma proibição de crase. A gente não tem crase no singular diante de um termo feminino no plural. Nem crase no plural diante de um termo feminino singular. Precisam estar na mesma flexão de números. Singular, singular, plural, plural. Certo? Então, letra C, errada, certo? Errada. Aqui era para ser só o A, preposição. A letra D, as medidas foram tomadas a fim de evitar novos problemas. Aí essa letra D é um pouquinho diferente. Por quê? Porque, ó, as medidas foram tomadas. Quem toma, toma algo. Se você for fazer essa técnica, vai dizer, então não tem preposição, porque quem toma, toma algo. Beleza. Mas quando você vai olhar o outro termo, supostamente seria o termo regido, você vai ver, ó, a fim de. A fim de é uma locução. E aí, só tem crase se a locução for feminina, seja adverbial, prepositiva, conjuntiva. Exemplo, à medida que é uma locução feminina, conjuntiva. À vista, pagamento à vista. À vista é uma locução adverbial feminina. Aí, como é que eu sei que a fim de é feminina, é uma locução feminina ou não? Você vai olhar o termo principal, que é fim. A palavra fim é masculina ou feminina? O fim é masculina. Então, a locução a fim de não vai ter crase, porque ela não é locução feminina, é uma locução masculina. Gravem isso. À medida que o termo central é medida, feminino. À vista, o termo principal é vista, feminino. Já aqui, a fim de, o termo principal é o fim e é masculino. Então, também está errado. Logo, nós só temos uma crase correta, que é a que encontramos, de fato, na letra B. A crase cumpriu todos os requisitos. Gabarito dessa questão, letra B. A única alternativa correta.